Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Está todo mundo vivo aí? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Somos agradecidos por mais esta oportunidade que Deus nos dá de viver para poder estar aqui servindo e o adorando. Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos que todo o poder está em suas mãos e estamos aqui para alcançar mais destas bênçãos que o mundo não pode alcançar, porque não vê nem conhece. Mas o seu povo, exatamente um povo que viu e que conheceu a sua palavra, a sua revelação para o nosso tempo. Conceda saúde ao que está enfermo, libertação ao oprimido e dá-nos poder na palavra, a palavra da hora que opera em cada cristão. Em nome do Senhor Jesus, abrimos esta reunião e pedimos que o Senhor faça presente com a sua palavra, porque a sua presença não é uma emoção, não é uma sensação. A sua presença é a sua palavra manifestada no seu povo nesse dia final. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar o número 429. 429, do Inário Antigo. Que bela história de sua excelsa glória, nasceu o Salvador, Jesus o Redentor. Nasceu humilde, desprezado e pobre, cheio de lágrimas e muita dor.
Graças a Deus. 175. Assim que Deus me batizou, minha alma viu nas luzes, dom celeste, o Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, sempre dele vou falar, também do selo do amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida, dom celeste, bom caminho vou trilhar. Se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo. Amém. Uma nova vida nós temos visto, dom celeste o Pai mandar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Uma nova vida nós temos visto, o dom celeste o Pai mandar. Amém. Aleluia. Amém. Quando servimos ao Senhor com nossas ofertas, vamos cantar o número 54, nosso inário. Jesus tem novo nome quando ele ressurgir e venceu a batalha. Foi com novo nome que ele subiu. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder, seu novo nome é dado. Aleluia.
56. Deus com anistia e sabedoria jamais esquecida me predestinou, meu nome colocou no livro da vida antes que o mundo ainda fosse mundo, meu nome escreveu. Graças a Deus. Vamos ouvir o pastor Mendes, que tem uma palavra também para todos nós, aproveitando, cada um aproveita cada palavrinha dada. A gente reconhece que é Deus, não é através da emoção. Muitas vezes, se nós cremos através da emoção, nós não prosseguiremos, porque um tempo há que a emoção acaba. O casamento, muitas vezes, é assim, eu começo a falar daqui a pouco do pregando. Certo? O casamento também é assim. Se ele vive através de uma emoção, chega um tempo que termina aquela emoção. Tem que ser um amor genuíno, algo real. E a fé nessa mensagem também não é uma fé emocional. Tem que ser uma fé genuína. Quando tudo estiver calmo, frio, você está firme. Entende? Assim a gente vê em casa da mesma forma. E a fé também é assim. Amém. Vamos lá, pastor Mendes. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar novamente aqui com vocês, né? E eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, o irmão Brana fala a respeito de avivamento, e no terceiro selo, parágrafo 182, 183, ele diz que a noiva não tinha sofrido ainda o seu avivamento. Os avivamentos que tinham acontecido eram avivamentos denominacionais.
Mas a esposa do Senhor Jesus Cristo, a noiva, ela precisava destes 7 trovões revelados para poder sacudir ela. E que nós sabemos que não aconteceu nos dias do Mombrana. Porque o irmão Brana, ele revelou, né? Ele foi a voz do 7º anjo, que estava devotado aqui em Apocalipse 10, de 1 ao 7, versículo 7, que nos dias da voz dele, da trombeta dele soasse, então o mistério de Deus seria completamente revelado. Mas ele revelou, mas também foi proibido de explicar, de contar a alguém. Então, eles não sofreram este avivamento. Este avivamento, ele veio num tempo futuro. Eu vou ler aqui uma mensagem, um parágrafo, que fazes aqui? Eu vou ler no parágrafo 54. O irmão Brana diz assim: quando Deus segura um homem, a primeira coisa que ele faz em uma igreja é trazê-lo do mundanismo para a santidade, da morte para a vida. Ele nasceu de novo, é novo, suas ideias são novas. Isso me faz recordar no 6º selo, 373, o irmão Brana diz assim: estas não são minhas ideias. Né? Não é o meu pensamento, não é o que ele pensava, era o que Deus estava manifestando através dele, a sua mensagem. Aí ele diz aqui: o que precisamos é de um reavivamento como esse hoje. Realmente é uma verdade. Nós tivemos um mergulho do Espírito, tivemos bênçãos espirituais, elevantes espirituais, mas não precisamos mais disso. Precisamos de um reavivamento do Espírito de Deus vivo no coração das pessoas. Não precisamos de tantos mergulhos do Espírito ou do despertar espiritual. Precisamos de um reavivamento. Isto é, reviver o que nós temos. Então você pode ver que primeira e segunda etapa, ela teve o seu avivamento de primeira e segunda etapa, mas não destes trovões. Não esse despertar que estava prometido para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Esse despertar nós tivemos do ano 2000 para cá. Aí houve um despertar, houve um esclarecimento. Por quê? Reavivamento é reviver o que temos, né? Então, o que foi que João fez? Reviveu o que nós tínhamos. O que Brana revelou, mas foi proibido dele explicar. Então, o que foi que João fez? Reviveu aquilo. Trouxe novamente estes trovões, esta terceira puxada, este novo nome, para quê? Para dar essa sacudida na esposa do Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos este avivamento, nós estamos ainda revivendo, mas nós não estamos esperando mais avivamento. Nós estamos esperando nos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? É por isso que diz, profetiza outra vez. Profetiza novamente. Quer dizer, em outras palavras, revive. Revive o que foi revelado, mas não explicado. Agora, pela graça de Deus, Deus tem nos dado este avivamento que eu creio. Quando o irmão Brana diz aqui, nós precisamos de um avivamento no coração de cada pessoa. Você sabe que a terceira etapa não é no intelecto. A terceira etapa não é no espírito. A terceira etapa, ela vem no coração de cada eleito. E eu creio que quando o eleito tem isso no coração, tem essa terceira puxada, tem a revelação de quem pregou isto primeiro. Né? É essa que é a importância, é você saber quem é o seu pai. Quem é o seu pai na fé. A igreja primitiva sabia quem era o pai dela na fé. Porque sempre tem um
para se levantar com aquela mensagem. Aí ele diz, não precisamos tanto de mergulho no espírito ou de despertar espiritual. Precisamos de um revivamento, isto é, reviver o que temos. Não é um despertar espiritual. Às vezes isso causa multidões mistas, mas precisamos de um revivamento que peneirará, sacudirá e eliminará todas as coisas. Amém? É o que esta mensagem está fazendo. É uma peneira. Ela está peneirando. Ela está... Cada irmão que sai que a gente ama, o pastor falou uma coisa muito ali que eu fiquei pensando, né? Às vezes o diabo põe uma pessoa do nosso lado, ela vem e ela trata a gente bem, e a gente se apega, a gente ama aquela pessoa, mas muitas das vezes é um Judas. É só para fazer a gente amar e depois deixar a gente triste. Na verdade, a gente fica triste. Então, essa mensagem de João, nós estamos revivendo o que a América do Norte não pôde reviver. Ela não pôde porque foi proibido. Irmão, nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Por poder reviver, por poder ter, por poder ter uma era, irmão, que nós somos, nós temos uma era de mente aberta, nós somos mente aberta. Reconhecer a era que nós estamos vivendo, a era da noiva, a era abraâmica, e não somente a era, mas o mensageiro que Deus tem dado para nós. Eu vou ler mais um parágrafo aqui para encerrar, tá? Ouvindo e reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, no parágrafo 141, irmão Brana diz assim, é porque as pessoas, elas pensam que o mensageiro, ele vem por conta própria, mas não, irmão, já tem aquele versículo inspirado e predestinado para aquela pessoa. Pode vir outro e querer pegar aquele mesmo versículo, não funciona. Aí é charlatão, é Janes e Jambres. Mombrana fala isso. 141, Mombrana diz assim, agora vocês alguma vez viveram isto. Você vê em nossas igrejas hoje, mesmo nos grupos onde temos nos separado e feito organizações, e temos visto tudo isto, e você vê um homem apanha uma certa escritura, e o irmão, aquele homem pode tomar aquela escritura e fazê-la reviver, né? E fazer um avivamento, reviver, e fazê-la viva, exatamente como prometeu aqui na Bíblia. O que foi que o sétimo anjo fez? Vamos colocar o que foi que Lutero fez? Reviveu aquela escritura, o justo vive da fé. O que foi que John Wesley fez? Ele reviveu aquela escritura, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que foi que os pentecostais fizeram? Reviveram. Eles reviveram aquela escritura da restauração dos dons. O que foi que Malaquias e Mombrana, como Elias, o que foi que ele fez? Ele restaurou, ele reviveu aquilo que estava lá no passado, que os discípulos, na era primitiva, tiveram, no original, ele reviveu aquilo. Por quê? Era promessa destinada a ele. Se outro pegasse depois de Mombrana e dissesse que é Elias, é falso. Nós já tivemos o nosso Elias, ele já restaurou. E o sétimo anjo, o que foi que ele fez? Ele revelou, mas não pôde fazer este avivamento. Ele levou este avivamento no coração dele. Mas foi destinado a um aqui no Brasil. A escritura certa para o homem certo. Irmão, pode querer outro homem pegar essa escritura, não funciona, ele já comeu. Apocalipse 10, de 8 a 11, ele comeu, irmão, quando come acabou, não tem para ninguém. Agora você tem que comer deste homem, porque este homem agora é comestível, né? Ele fala, a gente come porque está nele. Ninguém mais pode pegar isso aqui. Aí ele diz aqui, ó, fazer vivo exatamente como prometeu aqui na Bíblia. De óculos, já não leio bem, imagine sem óculos. E o próximo homem, e o vê fazer, ele concorda e tenta fazê-lo e falha. Você entendeu o que ele quer dizer? O próximo homem, quer dizer outro homem, o vê fazer, inveja, os invejosos. E ele concorda e tenta fazê-lo e falha. Agora eu espero que vocês estejam captando o sentido agora. Ele falha por quê? A escritura não é inspirada para ele.
Irmão, não adianta, irmão, essa escritura é inspirada por homem certo. Essa escritura inspira, você pode ver, pode colocar todos aqui para pregar, mas pode ver o homem que Deus escolheu para trazer, é outra coisa, meu irmão, é outra coisa. Se a gente quer, a gente tem que aprender, hein? A escritura não é inspirada para ele está somente tentando personificar, e ele está tentando agir como algo. Ele não era aquele homem escolhido. Essas pessoas que têm que se levantar com os trovões, não são um homem certo. As pessoas estão sendo enganadas. Deus tem um homem certo. E quando aquele homem toma aquela inspiração, acabou. Pode vir outro. O outro que vem é personificador. Vou encerrar aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Eu quero avisar os irmãos que hoje não vamos ter ceia. É culpa minha e do diácono. Certo? Nós deixamos lá em Blumenau e fomos ver que deixamos agora. Se fosse mais cedo, a gente compraria tudo e faria tudo de novo. Então eu peço desculpa aos irmãos, que tem tanta gente que está ficando sem ceia, né? E nós não viemos aqui para cear, nós viemos aqui para ter um contato um com o outro e com Deus, certo? Ainda que a ceia faz parte disto, mas se não temos, também não vamos nos aborrecer. Como nós temos aí centenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil que não têm o privilégio que nós temos, e há anos, certo? E nós estamos aqui sempre participando. Então, toma sua cruz, com ceia ou sem ceia, e vai em frente. Isso que é termos um tipo de gente como Pedro, né? Que tem fraqueza, tem falha, mas acabou não dando trabalho para Jesus. Jesus acabou indo atrás dele. Vem cá, Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Por que ele não fez com outro? Podia fazer com outro que não tinha nenhuma falha, que não tinha nenhum problema, mas aquele era o homem próprio. Amém? Pastor Bispo. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um, os irmãos através da internet. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso, né? Lembrando da escritura de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Através de uma grama, folhinha de grama, o irmão Brana trouxe uma mensagem, né? Através de um pardal, o rei da Inglaterra se batizou, né? E uma pomba anunciou a cura da irmã Florência Chancariano, né? São pequenas coisas que às vezes a gente deixa passar. A gente procura sempre coisas grandes, né? Quando Deus está em coisinhas pequenas, né? Então é bom a gente saber que há um propósito em todas as coisas, né? Está descendo. Há um propósito em tudo. E eu creio, né? Eu creio nessa mensagem. Amém. Eu creio nessa mensagem que Deus tem nos enviado. Então, quando eu digo que eu creio, eu sou responsável e terei que responder no dia do juízo por essa palavra. E você também tem que responder no dia do juízo
por este amém que você fala. Você diz amém, você vai responder também por isto, né? Então, cada um de nós somos julgados pelas nossas palavras. São Mateus 12, versículo 36 e 37. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. É a nossa palavra. É o que vale, né? Diante de Deus é a nossa palavra. Como você guardou a sua palavra, eu também guardo a minha. Lembra isso? Quando o irmão Brano estava lá no Colorado, nas montanhas, e aquela grande tempestade, e ele parou a tempestade, pediu sol por 4 dias, e depois aqueles servos, aquela mãe com os filhotes, vieram ali. E o irmão Brana estava muito emocionado, a presença de Deus era grande, né? Era o Criador ali. E elas vieram tão perto dele, né? E alguns médicos, né, que não saem do escritório, dos consultórios, pediram para que o irmão Brana trouxesse uma caça para ele, né? E ele tinha feito um voto a Deus, que ele não faria isto. Agora veja que Deus não esqueceu, né? E Deus enviou os bichinhos ali. Irmão Branham, grande, né, atirador, disse: mamãe, vai embora. Eu disse: eu podia matar todos eles ali. E elas olharam para ele, e chegaram perto, encostaram o focinho nele. E você sabe que elas são arisca, né? Aqueles são os veados, né? São arisco. E saíram, né? Quando o Senhor disse para ele, né, que como ele guarda a sua palavra, ele também guardou a sua. Por isso Deus amou este homem. Este homem abriu assim a porta da sua vida, né? Foi o homem que Deus assim escolheu. Havia grandes homens na terra. Deus estava em busca de um homem. E ele encontrou este homem. Estava no ventre de Ela Brana, né? Desde o ventre ele tinha visões. Nunca se esqueceu, ele esqueceu das visões. Escutou aquela voz na idade de 7 anos. E Deus veio trabalhando com ele. Deus estava trabalhando com o homem, né? Tinha muitos homens na América que estavam no fim do seu ministério durante aquela era. Mas estava surgindo uma nova era. Deus estava trabalhando com o homem para que fosse o precursor da sua segunda vinda. Até que no Rio Raio, em 1937, aquela voz, quando ele batizava aqueles 500 convertidos, veio aquele mesmo pilar de fogo, aquele tovelinho, e do meio do tovelinho aquela voz. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E durante 33 anos, ele precursou, trouxe uma mensagem precursora. Não somente em todos os Estados Unidos, 7 voltas ele deu ao mundo. E eu estava pensando sobre o herói, né? E estava pensando, quem é o meu herói? E quando o irmão Brana disse que nós temos que tirar os olhos dele, tirar os olhos do homem, eu disse: mas como eu posso pregar isto? E Deus sempre usou um homem. Você tem que procurar Deus no homem. Senão, de repente, você está seguindo só um homem. Um homem com palavras ocas, vazias, bonitas, muita teologia, e você não acha Deus. Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Sabemos que vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mesmo no anonimato, ele viu que Deus estava ali. Era Deus em 2 pés na terra. São João escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
São João viu isto. Estava ali Deus. Brana, estava Deus. A mulher do campo, num salário mínimo, viu Deus. Rait Mose, quando ele contava sobre a criação dos esquilos, ela disse: isto é a verdade. O irmão Brana disse que aquilo saiu do profundo do seu ser, né? Aquilo não era Rait, né? Era Deus em Rait Mose, né? Peço o que quer, mulher. Tua irmã Edith está paralítica, peça a cura dela. Você é pobre, peça $1 milhão, vai cair aqui agora. Interessante que aqueles homens que andavam com o irmão Brana, que privilégio daqueles homens, né? É um privilégio andar com o senhor, pastor. Foi um privilégio aqueles homens andar com o irmão Brana e fazer a pergunta lá fora. Como é que ia aparecer aquele $1 milhão? Você sabe o que eles falaram lá fora? Irmão Brana. Irmão Brana disse: eu não sei o que eu falei. Ela disse: o maior desejo da minha vida é a salvação dos meus filhos. Eu lhe dou. Só que eles ficaram pensando no $1 milhão, não era na salvação. Mas irmão Brana, você falou de $1 milhão nessa roça aqui, né? Onde planta mandioca, milho. Eu não lembro. Como ele não lembrava quando ele falou sobre o afundamento de Los Angeles, eles foram perguntar para ele depois lá fora, os irmãos, os Evas. Não era ele. Eles viam Brana, mas não viam Deus. Essa mesma coisa acontece hoje. Andando com a palavra do dia, encarnada na esposa da hora. E as pessoas não conseguem ver, né? Ver o seu herói. O meu herói não é Lula, não é Bolsonaro. Não, meu herói é Cristo em João, na esposa. Uzias era o herói de Isaías. Deus fez com que ele tropeçasse, tomasse lugar do sacerdote. Uzias era a influência de Isaías. Isaías 6, no dia em que morreu o rei Uzias. Esse rei Uzias tem que morrer para que você possa ver Deus. Aí Isaías viu Deus. Aí ouviu o Senhor. O templo se encheu de fumaça. Aí ouviu o Senhor. Ouvi a sua voz. Esse rei Uzias tem que morrer. Porque se ele não morrer, você não consegue ver Deus. Você não consegue ver o seu herói. Eles se criaram junto, andaram junto, né? Cresceram no palácio junto. E Isaías era profeta. De repente, o moço se tornou rei. Achou que podia ser pregador. É como o diácono pensa que pode ser pregador. O evangelista pensa que pode ser pastor. Logo ele é atacado de lepra. Ele tem que morrer para que você tire os seus olhos dele. O rei, no ano que morreu o rei Uzias, você pode ver que as profecias vêm depois. Isaías 7, 9, 6. Né? Isaías 6, ele ainda estava olhando o homem. O homem tem que morrer. O pequeno careca tem que sair do meio. Você tem que ver Deus ali dentro. Isaías não pôde ver a arrogância do homem, né? A arrogância daquele rei. E diz o profeta que ele era arrogante. Ele tentou tomar o lugar do sacerdote, do mensageiro, do ungido. Aí na mensagem Influência, o irmão Brana disse: aí vem
quando você tenta tomar o lugar desse homem, aí vem... O que isso produz? O irmão Branham diz, produz uma personificação carnal. Quando você tenta tomar o lugar desse homem. Você tenta tomar. Você tenta interpretar profecia, interpretar mensagem, tentar trazer uma mensagem. Não faça isso, meu irmão. Não faça isto. Você está trazendo uma má influência para a sua congregação. Um pastor que come qualquer coisa, diz o profeta, ele vai gerar uma igreja doente, uma igreja deficiente, um ministério doente. Influência. Nós temos que ser um bom influenciador da terceira etapa para o nosso povo. Né? Já pensou se eu sou torcedor de clube de futebol? Né? Ando com a camisa da seleção brasileira, do Grêmio, do Colorado, né? Ou do Criciúma. Minha igreja vai andar também. Você sabia? Minha igreja vai andar, e camiseta com a foto do Neymar. Né? Como no tempo mais antigo, da época do Pelé, né? Aquela velha guarda e tudo. Temos os pastores hoje, que são maus influenciadores, mas são grandes homens na sociedade, grandes oradores, grandes pregadores. Mas eles têm influência. Olha a influência de Billy Graham, o que gerou muitos pregadores na América. Oral Roberts gerou muitos curadores divinos. O que Branham gerou com a terceira puxada. Hein? Quem saiu pregando a terceira puxada, novo nome, Cordeiro saiu do trono, ele subiu com o novo nome na América. Você não me mostra uma pessoa. E ele trouxe essa influência, quando ele trouxe os 7 selos. E depois de 63, ele vem influenciando com a mensagem o sinal, e desespero, e outras mensagens. Mas não gerou pregadores da terceira etapa na América. Não gerou. Porque o rei não tinha morrido. Quando a mensagem chegou no Brasil, o povo começaram a ouvir através do pastor Joaquim, só que eles se apegaram no homem Joaquim Gonçalves Silva e não conseguiram enxergar Deus quando Deus começou a falar. Quando ele começou a falar, a era terminou. Não conseguiram ver o seu herói, não conseguiram ver Deus. Porque o rei tinha que morrer. Aquele homem tinha que morrer. Eles ficaram com os olhos em Branham, como estão até hoje na América, no mundo. E a sua mensagem? Quem viu Deus em carne, o Filho do Homem? Quem viu? Mas aqui no Brasil, você pode pregar contra. Você pode dizer que foi fulano, Beltrano, mas o rei Uzia morreu para mim. E eu consegui ver o Senhor. Você não viu? Porque o rei Uzias não morreu. Porque o seu eu não morreu. Você ainda tem muita morreu aí na sua terra. Você não expulsou eles. Como Moisés disse, lance fora Eveu, saduceu. Tire todo o Eveu para que o meu eu sou entre. Para que o judeu entre. Cristo entre. Cristo em sua vida, em minha vida. É tempo, irmão, de produzir essa mensagem. Hoje nós podemos dar um folheto, dar um livro da mensagem. Isso não funciona mais. A gente dá, mas não funciona. Quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, São Mateus 24, em testemunho,
Hoje é tempo de nós pregar esta mensagem com a nossa vida, para o nosso patrão, para aquela pessoa da loja. Às vezes tem crente que não passa mais na rua da loja. Ele faz a volta porque ele está devendo. Temos que pregar com a nossa vida. Pregar para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a vizinha. Com a nossa vida. Devolver o troco. Ó, que benção. Ele deu troco demais. Ah, deu demais. Ô moça, só lhe deu troco demais aqui. Você está pregando com a sua vida. Irmão Brana pregou, não foi em palavra, foi com a vida. Irmão Brana tinha uma vida. Nosso pastor, você vai dizer, tem uma vida. E ele tem transmitido essa influência para a minha vida. É como os filhos, eu não consigo viver. Mas meu pai é um cristão. Eu não consigo viver, mas minha mãe é uma cristã. O bêbado disse, olha, vocês param de falar de crente aí. Eles estavam falando mal das igrejas, né? Disse, não, espera aí. Eu conheço uma cristã. E ele lá no bar, no boteco, eles falando de pesca. Quando falam de pesca é muita mentira, cada peixe grande, né? Eles falando de pesca, falando de caça, e falando de futebol, de política. E depois começaram a falar de religião. Ele disse, para aí. Eu conheço uma. Quem? Minha esposa. Não existe. Sim. Vamos fazer um teste? Vamos fingir que estamos borrachos? E vocês sabem o que aconteceu. Perguntas e resposta número 3. Eles se converteram. Porque ela permaneceu em oração, subiando o hino. Né? E eles fizeram de propósito, até que caíram de joelho, se arrependeram. Deus nela, a terceira etapa tem que estar em nós, irmãos. O pastor perguntou para aquele senhor, mas você vai se batizar? Ele disse sim. Irmão Brana conta numa mensagem. O colega dele levou ele para a igreja. Levou ele para assistir um culto. Ele ia, voltava. Mas um dia ele decidiu. E o pastor perguntou, qual pregação foi que te impactou? Disse, pastor, sinceramente, nenhuma. Mas a vida do meu colega, essa me impactou. Eu quero ser batizado, porque é a vida dele. Eu batizei um funcionário da empresa, que o irmão Jonas é gerente da metalúrgica ali, da Fercote. Ele disse, eu quero me batizar na sua igreja. Você é diferente de todos aqui. A vida. Você é um estudante numa faculdade, numa escola, é sua vida. É importante, sua vida pode impactar. Sua vida é como aqueles moços, né? Depois que os seus pais morreram, eles desceram no porão, onde os seus pais sempre desciam. Quando eles chegaram lá, tinha uma mancha, um buraco no chão, de tantos seus pais orarem por eles. Ali que eles se converteram. Deus te abençoe. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer,
naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém, amém. Vamos fazer a leitura da Bíblia. Mais uma palavrinha para vocês. Em São João capítulo 5, verso 46. Porque se vós conhecesseis, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Amado Senhor, como nós carecemos de ti, enquanto falamos desta palavra divina, que nossos corações possam estar mergulhados na própria palavra, para poder sentir o alimento dentro dele, dentro deste coração. Ajuda este povo aqui presente, Pai, somos em poucos, através também da internet, que temos o povo que nos ouve, que sejam alcançados por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Estas mensagens, ela fica só no Face, né? Só no Facebook. Então, né, acaba perdendo muitos ouvintes que esperam no YouTube, né? Foi outro motivo nosso também de esquecer a câmera. Estamos usando a câmera de um celular para poder transmitir. Ainda bem que não fica sem. De toda forma está a palavra sendo manifestada. Eu queria pensar só mais um pouquinho, revelando-se mais hoje. A gente sempre tem vontade de viver num tempo remoto. Irmão Brana teve esta experiência também, que ele queria ter uma igreja como a primitiva. E depois ele diz diferente. Por que você quer ser como a primitiva? Hoje você tem muito mais. Deus tem te dado mais. Você pensa lá atrás. Eu também sempre penso assim, que privilégio o povo perdeu quando o irmão Brana morreu. Um simples caçador, um homem simples. O irmão Brana tinha certas dificuldades igual nós mesmos. Ele tinha poder na vida. Aquilo é que manifestava o ministério dele. Mas ele era um homem simples. Tão simples que gente que andava com ele, que era de alto grau, achava que ele devia só orar pelos enfermos e deixar eles serem os pregadores. Isso é uma vergonha, que esses homens pensarem desse jeito.
Mas, infelizmente, eles pensavam assim do irmão Branham, porque eles só sabiam do dom do irmão Branham para curar. Se eles soubessem que o irmão Branham teve um dom de revelar os mistérios mais escondidos, que ninguém pôde falar no Velho Testamento, que Jesus mesmo disse que não podia falar. Jesus diz: aquele que crê em mim fará seu futuro, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Em outras palavras, eu não posso fazer o que esta pessoa que vai crer em mim vai fazer. Foi por isso que Jesus diz em Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe. Isto é incrível. Nem o Filho, nem os anjos do céu, nem o Filho. Então, isto é tremendo. Mas Jesus sabia posicionar as coisas para mostrar. Hoje, Ele está revelando-se mais através de mim do que de Moisés. Jesus sabia disso, para poder esclarecer para o povo que ouvia, e eles diziam que criam em Moisés. E Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim. Porque Moisés escreveu, não só falou, né? Escreveu a meu respeito. Se a crente daquele dia, o judeu, pudesse perceber que eles olhavam muito para trás para ver Moisés, e agora um maior que Moisés estava ali. E eles estavam rejeitando. Eles falavam do pai Abraão, mas ali tinha um que era antes do pai Abraão. E eles não percebiam. Antes de Abraão, eu sou. Foi o que Jesus disse para eles. Eles estavam olhando muito para trás, porque o homem sabe o que Deus fez, o que Deus fará, mas sempre ignora, diz o irmão Branham, o que Deus está fazendo. Então não te admires do povo saber que Jesus é curador, salvador, que perdoa, que batiza com o Espírito Santo. Não te admires de que o povo sabe que Jesus Cristo vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas nos dias de William Branham eles não sabiam que Jesus estava em carne. Eles não sabiam que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ali estava o sétimo anjo na terra, no tempo da vinda do Filho do Homem no entremeio. E eles não puderam ver. Deus estava revelando-se mais nele, mais naquele dia do que nos outros dias. Deus revelou muito mais nos dias de Jesus do que nos dias de Moisés. Mas quando Jesus veio, o povo estava agarrado em Moisés. Deus revelou muito mais. Eu sei que eles acham que nós somos loucos. E nós somos mesmo, pela verdade, pelo que é certo, pelo que é real. Nós temos convicção disso daí, certo? Porque o povo de hoje é como no tempo de Jesus. Olha para Moisés, mas não via Jesus. Aí o povo nos dias de William Branham olha para Jesus. Mas Deus estava revelando-se mais, diz o irmão Branham aqui, hoje. Eu quero usar a própria expressão do irmão Branham, porque é bom, né? Eventos modernos são esclarecidos por profecia 267. Ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você crê? Amém. Então, para você crer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você vai ser preciso de crer que ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. E se alguma coisa ele fez
que o povo do passado não soube, hoje ele deve estar fazendo alguma coisa que as pessoas também não sabem. Elas não conhecem. Se ele revelou em seu dia mais coisas do que nos dias de Moisés, nos dias de William Branham, ele revelou mais do que nos dias de Jesus Cristo. Alguém diz, mas não pode, vocês querem endeusar o homem. É a realidade, foi Jesus que falou. Quando Jesus citou São Lucas 17, 30, o dia do Filho do Homem, Jesus não estava citando o dia dele lá, mas os dias de Branham aqui, no entardecer. Eles não estavam percebendo isso. Por isso, quando Jesus diz aquele que crê em mim, Jesus não estava falando daqueles ali por perto que criam, Pedro, que criam, os apóstolos que criam. Jesus estava falando de um que cria nele, aqui no final. Assim como ele foi aquela manifestação, aquela revelação maior no dia dele do que no dia de Moisés, ele estava dizendo que haveria uma revelação maior nos dias de outro do que nos dias dele. Deus vindo na terra, ele é humilde. Deus vindo na terra, ele entende a posição da Escritura naquele dia e ele só trabalha em cima daquela Escritura. A gente vê o que Jesus fez. A gente vê o que o irmão Branham fez. Toda vez que o irmão Branham ia ler, as pessoas podiam dizer, mas outra vez. Apocalipse 10, de 1 a 7, irmãos. Outra vez. Apocalipse 10, 7, irmãos. Outra vez. É a escritura do dia. Por quê? A gente não encontra ele uma vez levantando e dizendo, meus irmãos, vamos ler Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Deus no seu dia trabalha na escritura do seu dia e revela-se muito mais naquela escritura daquele dia do que nos dias anteriores. E aí chega até o nosso dia. Né? O que nós temos para apresentar? Que tipo de ministério nós temos, a noiva, a esposa de Cristo tem nesse último dia para apresentar, sendo que Moisés apresentou tanta coisa e escreveu a lei, sendo que Jesus veio e foi a graça. A lei nos foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Falar desses homens é tremendo. Falar de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O que Deus poderia fazer hoje? Sendo que no tempo de William Branham, ele revelou a coluna de fogo. Irmão Branham disse, mas onde estava a coluna de fogo? Estava no seu profeta. A coluna de fogo tem revelado o que Moisés escreveu. Revelado o que Jesus falou. A coluna de fogo tem revelado o que Paulo falou. Nos dias de William Branham, não estava escrevendo Bíblia. Nos dias de Paulo, estava escrevendo. Nos dias de Branham, não estava mais escrevendo Bíblia. Nos dias de Lutero, não estava escrevendo. Wesley, pentecostais, eram dias que não estavam escrevendo, estavam tendo manifestações do dia, escrituras do dia, cumprindo entre o seu povo. Mas quando veio os dias de William Branham, aquilo estava trazendo tudo mais claro. Deus revelando-se muito mais nos dias de William Branham do que nos dias de Pedro, de Paulo, de Lutero, de Wesley, de pentecostais. Nos dias de Branham, quando? Na terceira puxada. Porque o povo sempre teve como um grande mistério a terceira puxada, o sétimo selo, os 7 trovões, tudo foi mistério. Por quê? Era a terceira puxada. Tudo estava ali dentro, a vinda do Senhor. Irmão Branham diz que está tudo conectado.
fala da vinda do Senhor, dos 7 trovões, isso está conectado. As pessoas não tiveram luz que Deus estava dando naquele dia. Não perceberam que naqueles dias de William Branham, e revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era, desde aquele dia. Desde os dias de Moisés, desde os dias de Cristo, agora estava Deus revelando-se mais. E revelando-se através de quem? Através de um vaso simples, de 7º grau, e que sabia, por revelação, a palavra, que trabalhou dentro da tipologia, que as pessoas não percebem, não entendem, e ele teve o seu ministério desta maneira, e veio trazendo mais luz, e a cada dia ele revelou, revelando-se mais hoje, diz o profeta. Então, o ministério de William Branham, naquele dia, revelava mais do que todos os ministérios passados. E foram ministérios maravilhosos, de sucesso, profetas abençoados, mas agora ele estava revelando mais, porque ele tinha dito que nos dias da voz do 7º anjo, ele não podia revelar a Paulo, a Irineu, a Martim, a Columba, a Lutero, a Wesley. Ele não prometeu revelar a eles. Ele prometeu revelar nos dias da voz do 7º anjo. É singular, da voz, é um homem, é uma voz. Ele prometeu revelar através daquele dia da voz daquele homem. Por isso tudo que nós sabemos não é o que Moisés falou. O que nós sabemos não é o que Jesus falou. Isso é terrível para a mente das pessoas. O que nós sabemos não é o que Moisés falou, o que Paulo falou. O que Pedro falou. O que Paulo e Pedro falou. Irmão Branham veio trazer uma restauração daquilo com o ministério de Elias. Por isso você tem que ajuntar o ministério de Elias, filho do homem, e 7º anjo, para você ter a revelação completa de um arrebatamento. Porque a coisa está ali, presa a estas 3 etapas, 3 ministérios. E quando ele fez isso, na sua primeira e segunda etapa, as pessoas acharam bom as curas, as revelações, mas ele, revelando-se, Cristo, revelando-se mais nos dias de Branham, eles pensavam que era porque curava enfermos. Porque todo mundo olha a visão assim, eu quero ver um que cura, tem poder para curar, ressuscitar mortos. Eles querem isto. Eles querem ovacionar estas pessoas, eles querem elevar estas pessoas, mas o ministério maior do irmão Branham não foi cura divina, não foi quando estava enchendo 7 caminhões de aparelhos ortopédicos na Índia. Não. O ministério do irmão Branham, o maior ministério, foi quando ele pregou uma semana inteirinha dentro de um quartinho, saindo só para alimentar, e voltava ali outra vez, e orando e pedindo a Deus, e lendo as Escrituras, e chegando à noite e pregando. Isso foi o maior ministério do irmão Branham. Não foi cura divina. Ele mesmo fala nas mensagens dele. É só você ler, ouvir, mas agora veja 202. Ele prova tudo isso para nós. E outras mensagens. Meus irmãos, é que a pessoa não vê o que Deus está fazendo. Nós hoje somos propensos a olhar para trás. Eu também sou propenso a isso. Se eu vivesse no dia do irmão Branham, seria uma benção. Eu não ia para o mato com ele, porque eu não sei caçar. Não tenho espírito de caçador. Eu não ia nem pescar com o irmão Branham, eu não sei pescar. Eu lembro que eu fui na beira do rio uma vez, peguei um lambarzinho. Nunca mais. Lembro que alguém me levou no cinema, devia ter poucos anos, me levou no cinema, criança ainda, eu só vi um cachorrinho lá, dormi, acabou, não vi mais nada. Nunca mais voltei no cinema. Nunca mais fiz nada. Entende? São coisas que a gente tem que perceber a vida que Deus está manifestando no seu dia.
o que Deus manifestou na vida do irmão Brana, e a gente tem vontade, tem hora que a gente para, pensa, chora. Como que aqueles homens, o que eles sentiram quando Brana morreu? Quando Brana foi embora? Meu Deus, um homem daquele era para viver para sempre. Todo mundo pensava, e Jesus era para viver para sempre. E ele morreu com 33 anos, mais novo ainda. Irmão Brana com 56, Jesus com 33 anos. E eu já estou com 72, já estou na hora extra faz muito tempo. Eu tenho que ser agradecido a Deus, porque em cada época Ele vem fazendo um trabalho, trazendo luz, se revelando mais. Nos dias do irmão Brana, ele revelou mais, mas as pessoas não puderam ver, porque estava escondido atrás do véu. William Marion Brana, o véu do sétimo anjo, revelando os mistérios e sendo o véu, porque a carne sempre é um véu, e aquele véu não deixa você ver Deus. Você tem que orar e rasgar o véu. Rasgue a carne do homem. Existe um ministério ali dentro que é só rasgando essa carne. Não vou olhar pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo tamanho dele e pelo diploma dele. Não vou olhar por sua posição. Olha, eu quero rasgar isso, eu quero ver o que está aí dentro. Estou vendo que tem algo rico aí dentro. E a fé faz isto. Rasga. Você sabe o que a mulher, irmão Brana, diz? Está sempre atrás do marido. Sabe o que Apocalipse 10, 8 a 11? É estar atrás do esposo. Enquanto o esposo não fala, ela não fala nada. O irmão Brana diz na mensagem Laodiceia, mas ela, a noiva, terá sua voz. A voz da noiva. E a voz da noiva, você sabe que tinha que suceder. E essa voz não era a voz do irmão Brana. A voz do irmão Brana era a voz do sétimo anjo. Era a voz de Elias. Era a voz do Filho do Homem, que estava operando no seu dia. Mas a voz da noiva, a noiva tem uma voz. E ela tinha que manifestar esta voz. Mas como manifestar esta voz se não houvesse o esposo gerado algo, manifestado algo e escondido do mundo? E deixado por detrás do véu de Apocalipse 17, que a esposa é a única que pode rasgar aquele véu e ver a nudez do marido, a nudez do esposo. É só a esposa, ninguém mais tem esse direito. Quando você percebe que as pessoas não vê, elas não têm direito de rasgar este véu, elas não têm direito de ver a nudez do sétimo anjo, isto é, a revelação do sétimo anjo, a revelação de sua palavra. Eles não têm direito disso. Isso foi dado a um povo que é a noiva exclusiva de Deus. Irmão Brana chegou a falar assim, que ele sussurra aos ouvidos dela. Ele não vai sussurrar nos ouvidos das outras. Ele só sussurra. Eu queria que ele sussurrasse nos ouvidos da Assembleia, da Batista, da Metodista, da primeira e segunda etapa. Ele não sussurra, eles não sabem disso, porque o véu ainda está posto em Apocalipse 10, de 1 a 7, quando se lê. Mas quando este véu é rasgado, se vê o ministério da terceira puxada. É só ver aquele véu rasgado. Olha para aquele véu. E você vê que ele está velando os grandes mistérios. Vigie bem o sétimo, diz o irmão Brana. Porque ele não diz vigiar os outros. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Então vigia aquele ministério, vigia o sétimo anjo, vigia aquela obra que Deus estava fazendo, que era maior do que foi feita com Moisés, maior do que foi feita com Jesus. Deus estava ali fazendo uma obra maior, porque estava revelando-se mais naquele dia. Como o irmão Brando diz, revelando-se mais hoje. Meus irmãos,
O que nós sabemos, a América não sabe. A América do Norte não sabe. Eles não sabem. E o profeta que cremos, de onde veio? Da América do Norte. Deus operou, foi ali. Deus revelou a palavra ali. Deus se manifestou mais ali. Revelou-se mais ali. Mas também foi ali que ele escondeu-se mais ainda. Revelou mais, mas escondeu mais. Eu digo, o que adianta revelar e esconder? Esse é o mistério de Deus. Ele revela e esconde atrás daquela carne. Ele revela aquele dia, faz mais coisas através da palavra daquele dia, daquela mensagem dos selos que o irmão Brana pregou, das mensagens pregadas na terceira puxada, que foi de 63 a 65, não desprezando as mensagens anteriores, porque elas são preparos para a terceira puxada. A primeira e segunda etapa são preparos para a terceira puxada. Irmão Brana mostrou isso, que você dá a isca, a cura divina, é só para preparar o povo, porque aí vem a mensagem depois. Só que o povo ficou agarrado na isca e não foi pego pela terceira etapa. Aí não foram pegos. Eles creram apenas na cura divina, no ministério que o irmão Brando dizia: você é fulana de tal, mora na cidade tal, tem uma doença tal, consultou com o médico tal. Não era fácil ficar perto do irmão Brando quando diz: eu estou vendo um carro verde, uma linha férrea, e você está junto com um homem, e não é o seu marido. Não é fácil. E no culto de um homem desse, não, filho. Não é fácil, não. Não é fácil querer conversar com ele. Mas o ministério é dele. Não adianta eu querer fazer isso. Não, me deixa em paz. Não é comigo. Isso aí era um ministério profético dele, que veio para revelar as coisas, e Deus deu um sinal maior para ele. Que ele queria parecer os profetas do Antigo Testamento, e Deus falou para ele: eu não te chamei para isso. Eu te chamei para um ministério maior. Entende? Agora, meus irmãos, para a gente encerrar, porque a gente toma uma palavrinha e vai toda a vida, né? Para a gente encerrar, Deus está revelando-se mais hoje do que nos dias do irmão Brana. Isso coça a canela. Você vê, o homem quer ser mais do que Brana. Não, Jesus não queria ser mais do que Moisés. Brana não queria ser mais que Jesus. E nós também não queremos ser mais do que Brana. É que não podemos ficar apenas repetindo a escritura deles, que se tornar história. Mas temos que falar uma escritura do dia, quando Deus está se revelando mais hoje. Hoje ele está revelando mais. Nos dias do irmão Brana, você não podia saber a coisa correta, clara, como sabe hoje. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Se Deus falasse para mim: não fala isso, eu também não ia falar. Porque como é que você vai desobedecer a Deus? Mesmo eu não sendo um profeta, sou um pregador, mas não sou um profeta. Na qualidade de profeta, vamos dar uma cordinha para os inimigos aí. Eu não sou profeta na qualidade de profeta, mas eu sou um profeta, como o irmão Brana diz: um pregador é um profeta. E se um pregador é um profeta, se ele tem mais do que os outros, eles terão que entender. Mas como? Mais luz hoje. Deus tem revelado mais hoje do que no tempo do irmão Brana. No tempo do irmão Brana, ele diz: olha, não diga a ninguém. Por que Deus disse para ele não dizer a ninguém? Se Deus não tivesse um ministério para dizer aquelas coisas que Deus mesmo estava proibindo. Oh, meus irmãos, a gente tem que entender como Deus manifesta. Deus diz: não diga nada a ninguém. E vai ficar isso daí. Não, no rapto não vai... Não tem nada de rapto, não. Você tem que saber antes do rapto. Essa mensagem, aquilo que William Branham não podia dizer na terceira puxada, isso veio a nós. Eu não sabia nada disso também. Eu não estudei. Não sou melhor que nenhum pastor.
A questão é que isso veio e eu não aguentei. Isso veio e eu preguei. E faz mais de 20 anos e estou pregando. E não sabia tanto, eu não sabia de que algo ia acontecer, de pessoas do nosso meio, influenciadas também, cheia de coragem, de força, cheia de alegria, de emoção. A gente não sabia. A gente pensava que todos nós estávamos no mesmo patamar de fé. Mas uns estão no patamar de fé, outros de emoção. E o patamar de emoção, isso vai embora, isso acaba. Eu dizia para eles assim, o meu ministério já acabou. Eu creio que eles preparavam o paletôzinho, agora é eu. Isso é Deus me ajudando. Eu não sabia. Dizer, meu ministério acabou, não tem mais nada para pregar. Só vou pregar o que já preguei, vou continuar repetindo o que eu preguei. Quem sabe eles pensam assim, eu tenho novidade. Agora ele sai, eu entro. Vou tomar todo o povo dele. O povo não é meu, o povo é de Deus. Até eu sou de Deus. O povo é de Deus. Agora o povo tem que ter um ministério no dia para eles poderem estabelecerem sua fé e ver que Deus está revelando-se mais hoje. Senão Jesus Cristo não é o mesmo. Para ele ser o mesmo hoje, ele tem que estar se revelando mais hoje. E quando ele revela mais, aí eu sei que HM faz parte do nome. Aí eu vejo, se HM faz parte, como Abraão 45, certo? Se faz parte, então, qual é o nome? E se ele disse que Grã é 6, é o número do homem, do mundo, o que ele diz com respeito a Bran? Ele diz, é o número de Deus, é perfeito. Perfeição. Irmãos, isso daí é a mensagem do dia. Isso é Deus se revelando mais hoje. A era terminou. Mas o próprio Mombrana que diz que a era terminou, o próprio Mombrana diz que a era vai até no rapto. Por quê? Esta última era, ela vai até no rapto, mas Jesus saiu dela. Brana saiu dela, a mensagem não está dentro dela, porque Cristo saiu fora. É isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eles não abriram a porta, porque agora era Deus no profeta, para que ele saísse de Laodiceia e fossem parte da noiva. Não é parte de Laodiceia, parte da noiva. Deixa eu só te esclarecer. Cada era teve parte da noiva. Laodiceia teve parte da noiva. Mas nós temos que entender que a noiva verdadeira do último dia é aquela que vem através do irmão Brana na terceira puxada. E uma mensagem que ele sabia, mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Isso tem que acontecer quando alguém comer esse livrinho outra vez e puder falar, porque quando comeu uma vez só profetizou. William Branham comeu, mas só profetizou. 125 nós vamos encontrar e na festa das trombetas. O anjo comeu o livrinho, mas só profetizou, não pôde falar tudo. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas quando João come, a noiva come, quando eu como, quando você come, sabe o que ele diz? Agora vocês vão e pregam a povos, reis, nações e línguas. Não sei te explicar isso. Se dependesse da gente ser alguma coisa e ter um ministério que fosse para pregar para países que já foram evangelizados, como todos eles já foram, o que você acha que Deus vai voltar lá? Deus já foi rejeitado por lá. Ele foi rejeitado no tempo de Lutero. Ele foi rejeitado na Inglaterra, no tempo de Wesley. Ele foi rejeitado no tempo do irmão Branham, nos Estados Unidos. Deus não volta mais lá. Sabe que o ceguinho de Jericó, ele gritou,
aquele ceguinho gritou, porque ele sabia. Deixa eu aproveitar, porque eu estou vendo que ele nunca mais vai passar aqui. Ele nunca mais. E ele não volta. O problema é esse, meus irmãos. O evangelho está voltando para os judeus, porque está terminando com o povo gentil. Porque Deus cegou os judeus para que desse uma oportunidade para ter a noiva gentílica, que começa desde aquele tempo até aqui em nós. Estas partiram, foram para a sepultura e ouvirão a voz da ressurreição e sairão e andarão nas cidades. Isto vai acontecer nesse dia final com esta partícula da noiva deste tempo final. Aqueles que partiram vão se levantar e vão estar conosco por 30 ou 40 dias e logo seremos arrebatados. Não estou esperando muita coisa não. Eu quero é viver essa palavra. O que importa é viver essa palavra, é testemunhar de que ela é verdade. É verdade. Olha, você pode ler Bíblia o quanto você quiser. Eu já notei isso, que quando passa do tempo, não adianta. Quando você vê uma pessoa com gravadorzinho, com fita cassete, você ainda tem isso ainda? Está na fita cassete. Porque a própria ciência já saiu dali. Já foi para o DVD, foi para o CD, depois foi para o DVD, foi para o MP3. Sabe quando foi isso? No ano 2000. Estas coisas. Nem a América do Norte, nem o irmão Zé Brana tinha MP3. Mas no Brasil já tinha desta mensagem do profeta nesse dia. Já tinha. Deus foi deixando aqui as coisas para trás. A ciência deixou aquilo. As fitas ficaram aí no porto. Já não está fazendo mais efeito. Aquele artigo daquela forma. Então converte aquele artigo em MP3. Aí ele vai servir. Aí passou para nós servimos com este MP3 do profeta. Suas mensagens que você tem, pode ler, não fica sem ouvir, não fica sem ler, vai em frente, escuta tudo isso. Mas você precisa ver, que mesmo você escutando todas as fitas do irmão Brana, junto com o irmão José Brana, que é um dos maiores pregadores, ao meu ver, dentro da mensagem, para poder fazer as fitas, os livros do profeta, para que ele pudesse fazer um trabalho como José do Egito fez, para mandar para todas as nações. Isso é o que o irmão José Brana, como profeta, está fazendo. Mas ele não consegue ver o que o pai dele diz na terceira puxada. O novo nome Brana, para um filho, é muito difícil falar. É o nome do meu pai. É difícil. Por isso, o irmão Brana diz que haveria alguém que daria sequência a esta mensagem. Podemos pular, gritar, fazer o que nós quisermos. Podemos. Irmão Brana diz, eu não vou julgar a geração que veio antes de mim. Qual a geração que veio antes do irmão Brana? Pentecostal. Eu não vou julgar a geração que virá depois de mim. Qual foi a geração que veio depois do irmão Brana? A geração da esposa mesmo. Eu vou julgar os que vivem na minha geração. É ele que falou isso. Você não pode jogar fora isto, porque uma geração é 40 anos. Hoje os pregadores, para ver se ele ganha gente, se muda, se atrapalha a sua mente. Se você começar a ouvir todo mundo, você vai ficar atrapalhado. E eles já vieram para isso. Para atrapalhar a mente das pessoas, para que as pessoas não escutem essa mensagem. Sabe o que os pregadores estão querendo fazer? Anular a mensagem do dia. A mensagem do dia. Eles creem na mensagem de ontem. Eles creem que algo vai suceder, que é o arrebatamento. Mas eles não conseguem crer que João comeu o livrinho, e que é um homem que faz isto, e que logo é a igreja juntamente, porque foi um homem Jesus, depois foi a igreja, foi um homem Brana, depois foi a igreja. É só você acompanhar
estas revelações, hoje ele está se revelando muito mais, porque na América, irmão Branham não podia dizer, o novo nome é Branham, ele só podia falar HM, faz parte do nome de Deus. 3 desceram, 3 homens desceram do céu, e aí ele diz, Billy Graham, Oral Roberts, Deus, desceram do céu, e Deus ele não falou. Ele falou Billy Graham, Oral Roberts, mas Deus ele não falou, porque era Deus Brahma. Deus só tinha que descer no 7º anjo, e isso veio cumprir exatamente naquele dia, 28 de fevereiro de 1963, quando Deus tinha descido do céu com 7 anjos da eternidade e vieram trazer a mensagem que o irmão Branham diz. Eram estes anjos que tinham a mensagem destes selos. E eles vieram trazer aquela mensagem para o 7º anjo, porque era o último e o único que poderia tomar aquela revelação e mostrar para o povo. Por isso que no dia dele, Deus se revelou mais do que nos outros dias. Mas não pôde falar o que era aquilo. Não diga a ninguém. Sabe o que o povo espera? Que ele ressuscite, que ele monta num cavalo branco e sai correndo pelo Brasil, pelo mundo, certo? Ou senão ele pega um avião que está guardado lá, me parece desde 1960, deve estar sendo reformado todo ano, né? Para poder aguentar o tranco que tem nessa atmosfera hoje, né? A atmosfera hoje está muito mais carregada do que em 1960. Entende? Eles estão esperando que o irmão Branham vai fazer isso. Eles estão esperando o irmão Branham voltar aqui e morrer de um tiro, porque o irmão Branham falou algo sobre isso. Eles estão aguardando. E eles estão matando o irmão Branham, sempre não sabe. Estão dando tiro no irmão Branham e não sabe. Quando você não crê na terceira puxada, que o irmão Branham diz, Deus falou para eu não falar para ninguém. Aí nós vamos e pregamos, mostramos o novo nome. Você diz, novo nome não é Branham. Sabe o que você está fazendo? Pum! Um tiro em Branham. Você pensa que o irmão Branham vai ressuscitar e alguém vai matar ele outra vez. Tem que tirar isso da cabeça. Você tem que saber que são coisas que cumprem espiritualmente. E as pessoas estão aí fazendo a coisa completamente diferente do que a Bíblia manda fazer. Agora eles estão fazendo completamente o contrário do que a mensagem diz para fazer. E eles dizem, olha, escuta as fitas. Porque o irmão Branham falou, olha, escute as fitas. Então eles ficam aí também. E tem um indivíduo aí que ele passa por... Troca nome quase toda hora, todo dia. Ele troca no Facebook para poder te pegar, para que você tome ele como amigo. E aí você talvez, é muito simples, você pega e... Vou adicionar esse indivíduo aqui. Aí você primeiro, antes de adicionar, você vai naquela foto, mesmo que está escrito assim, ó, fitas do profeta. Não vai crendo que é tudo irmão Zé Branham, não. As do irmão Zé Branham é boa. Mas tem gente falsa que pega e coloca lá, fitas do profeta. Aí você diz, coisa boa, fitas do profeta, eu mesmo caí nessa. Fita boa. Né? É do irmão Zé Branham, é bom. Aí depois disso, eu fui clicar lá dentro e fui ver o arrebatamento, a vinda, tudo completamente diferente, que foi dia 8 de março de 1963. Não tem uma escritura, não tem uma foto da ciência, não tem nada dito pelo irmão Branham, que foi dia 8 de março, o irmão Branham disse que foi como a ciência tirou a foto, dia 28 de fevereiro de 1963. Aí você vai ver, ele tem uma mensagem lá dentro para você, para te enganar. Por fora, ele tem um nome bonito, fita do irmão Zé Branham, fita do profeta. Não vai nessa não. Vasculha ali, porque tem aqueles que são da fita do profeta, do irmão Zé Branham, que é verdade. Você pode adicioná-los e tê-los. Você pode ter ele no seu Facebook. Mas dá uma examinada. Antes de você adicionar as pessoas, você tem que entrar primeiro lá no Face das pessoas. Entra no Facebook dela primeiro. Tem jeito de entrar, ué. Entra ali, já dá uma visualizada ali. Quem que está aqui? Sim. Deixa eu olhar mais para baixo. O que tem? Que tipo de pregação? Que xinga a nossa mensagem. Que não crê
E o que eu vou fazer com esse povo na minha página? Eu não posso andar junto com eles. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. E ele não está de acordo comigo, eu também não estou de acordo com ele. Não posso andar porque fala mal. Agora, você vai ver eu andar junto com o irmão Zé Brana junto conosco, sem falar mal um do outro. Isso que é andar junto. Andar junto não precisa estar lá na reunião do irmão Zé Brana, e quando o irmão Zé Brana vem aqui, eu chamo ela para a minha igreja, você vai lá na minha igreja. Não. Andar junto é você não falar mal dele, semear a coisa certa, que a mensagem do irmão Brana é verdade, semeia essa mensagem. Mas tira do seu Face, faz uma limpeza. Faz uma limpeza de coisas imorais que tem. Faz uma limpeza de coisas políticas que tem. Não deixa essas coisas entrar na sua cabeça. O mundo está caminhando cada dia mais para o mal, certo? E nós sabemos, o mundo jaz no maligno. Eu sei que alguém tem coisa boa. Se eu sei que tem um homem que tem coisa boa, vou votar nesse homem, mesmo que eu vou ser enganado. Mas eu sei que aquele homem tem coisa boa. Examinei os seus projetos, diz, aqui sim. Mas esse outro aqui, que a minha filha vai entrar dentro de um banheiro junto com um menino, um homem, não, esse daí não. Esse daí não. Certo? Não vou colocar. Aí que a minha mulher vai entrar dentro de um banheiro depois, que tem um homem lá, porque eles estão fazendo essa lei, e você sabe de onde está vindo. Você é cúmplice. Por a sua mulher entrar dentro do banheiro e vai um marmanjo atrás dela. E vai lá tem onde o homem urinar e tem onde a mulher também. Aí são os dois lá de dentro, você não sabe o que está fazendo. O mundo pervertido. E como você pode estar ao lado de uma coisa dessa? Não vê o projeto que tem? Pelo projeto é o suficiente para cada um de nós ver, mas não tenha nada de política. Vocês não vê coisa de política no meu Face. Não põe, faço o possível de não colocar nada. Tem versículo bom que dá para pôr ali, mas eu deixo quieto, engulo aquilo, tenho uma vontade de pôr. Engulo aquilo, deixo quieto, porque o povo tem que saber escolher. Se o povo não sabe escolher, o homem saberá escolher a mensagem. E se nós sabemos escolher a mensagem, por que não sabemos escolher um homem? O irmão Brana queria o Nixon, o Kennedy ganhou. O irmão Brana perdeu o voto dele. Mas pelo menos o irmão Brana votou num religioso. E ele perdeu. O católico ganhou. Certo? Agora hoje, tudo é católico. Tudo é católico. Muitas vezes, o formato de crente assim é a mulher que faz. Tudo é católico. Mas pelo menos, que tem coisa mais moralista, tem. Então, parece que eu já estou fazendo propaganda já. Eu vou parar por aqui, porque acho que você já sabe até o que você vai fazer domingo, né? Mas esta é uma realidade, nós temos que saber. Só você tem que pensar em você, na sua família, na sua filha, na sua mulher. E eu também entrar dentro de um banheiro e encontrar a mulher lá também. Eles têm cabimento. Já acho ruim eles não saberem colocar quem limpa o banheiro de homem por homem para limpar. É hora que você entra lá, é mulher que está limpando o banheiro de homem, banheiro masculino. É errado também. As cabeças das pessoas já não pensam bem. Elas não agem direito. E por isso que está tudo essa coisa do jeito que nós estamos vendo hoje. Vai ficar pior. Não estou jogando praga, não. Vai ficar pior. Porque é bíblico. É bíblico. O comunismo vai vir? Vai. Não sei quando. Se é agora, se é depois. Só sei que vai vir. Só que o irmão Brana diz, não é o comunismo. O irmão Brana diz, é o romanismo. O comunismo é uma arma na mão de Deus para acabar com a igreja católica que matou milhões de pessoas aí atrás. Isso é o que o irmão Brana prega nos selos, certo? Então, eu gosto do comunismo? Eu não. O comunismo não presta para ninguém, certo? Não vale nada para ninguém, comunismo. O que nós precisamos é de Cristo. Tenha um reinado de Cristo hoje em você e diz, Senhor, me orienta, porque eu vou votar lá. Eu quero um melhor, pelo menos ao meu ver. Se eu escolho uma igreja, eu escolho um pastor, e agora não sei, escolher um presidente da república,
Eu não sei para que o meu voto vai. Eu vou me envergonhar se eu votar para uma pessoa que tem moral, que tem boas leis. Se ele perder, vou me envergonhar? Não, mas vou me envergonhar se eu ver que uma pessoa que tem projeto imundo do diabo ganhar para estragar mais com o país. É bom que já o diabo entra. Não, mas eu ajudei. Eu sou culpado porque não tenho luz suficiente para fazer isso. Que Deus nos ajude. Pai Celestial, que o Senhor possa completar sua obra no nosso coração. Nós dependemos do Senhor. Precisamos da sua força, da sua grande misericórdia para nos ajudar nesse tempo. E abençoa a sua igreja, Pai. São poucos irmãos, mas os que forem votar domingo, que eles tenham luz também, Pai. Que tenha luz. Se eles não tiverem luz, o que vamos fazer? Mas que eles tenham luz. Estamos vendo os países em volta de nós passando fome. Países que eram ricos, milionários, hoje de primeiro mundo, estão aí na miséria, na desgraça, passando fome. Por quê? É porque tem entrado este sistema do último dia, que eu sei que o Senhor permite tudo isso. O diabo está trabalhando e o Brasil é um dos últimos países. Isso vai ter que acontecer um dia com ele também. Mas se o Senhor puder nos preservar mais um pouco agora, a gente fica agradecido. Mas se não, fica segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom ter vocês conosco. E este momento de pregação, de cada um dar uma palavrinha, é para sustentar a vida espiritual. Assim como você tem que comer para sustentar o seu físico, você precisa tratar da sua alma ouvindo a mensagem de Deus, falar de Deus para satisfazer o desejo da sua alma. Amém? Deus te abençoe. E se Deus quiser, a gente volta numa outra oportunidade. Não temos previsão para esse ano ainda. Esse ano agora está no fim, né? Já novembro já está aí, e dezembro. Estamos aguardando quem pode ir à Franca em dezembro, do dia 28, 29, é isso mesmo? 29, 30, 31 e 1º. 29, 30, 31 e 1º, certo? De dezembro, e termina no 1º de janeiro. A gente aguarda quem pode. Quem pode, vai lá, irmão, vai fazer uma visita para nós. Agora não vai com aquela visão de pensar, eu vou encontrar uma igreja perfeita. Não vai não. Não vai, fica em casa. Certo? Porque não existe. Não existe igreja perfeita. O dia que você quiser uma igreja perfeita, olhe no espelho e vê se você é perfeito. A vida inteira eu olho e vejo falha em mim. Então, por que querer uma igreja perfeita? Que eu vá lá, não tem nenhuma irmã que está com vestido curto, que está andando errado. Não vê nenhuma irmã que corta o cabelo. Não, você vai ver também isso daí. Vai lá em Franca, você pode ver tudo isso. Certo? Agora você vai para ver a sua vida. Tira os olhos da vida dos outros e olha na sua vida. Olha no espelho da palavra de Deus, que é o principal para você, e viva aquilo ali. E deixa os outros. Não tem pessoa que vive mais feliz do que aquelas que se preocupam consigo. E só ore pelos outros. Ore pelos outros. Viu a pessoa errada, viu a pessoa em falha, ore por ela. Não toque a trombeta falando mal. Ore por ela. É o melhor que se faz. Fique de pé. Vamos orar. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos lá em Gravataí. Agora vocês não vão achar ruim que até chegar em Gravataí, o pastor João Bispo deve arrumar os cálices para nós, o vinho, tudo que ficou em Blumenau, né? Ficou lá no escritório. E o pastor João Bispo vai arrumar para nós termos a ceia amanhã em Gravataí. E domingo de manhã, nós não temos culto, é o dia de votar. É o dia de vocês votarem, que eu estou fora de casa. Esses votos, o que eu ia votar vai perder os meus votos. Mas por causa dos meus votos não é que ele ia ganhar, não. Certo? Isso é realidade. Deus sabe
muito melhor. Mas, dia domingo, as pessoas vão voltar e os irmãos lá por perto de nós, quem quiser comer conosco, lá estaremos reunidos lá no irmão Gilberto, mesmo no domingo, né? Estaremos reunidos para poder almoçar por ali. Vai lá e vota em quem você quiser e depois vai para lá. E você vai comer a carne que eu quiser. Certo? A gente aguarda vocês ali. Certo, meu irmão? Aguarda o irmão Gilberto que prepara essas coisas. Eu falo assim brincando. Mas o irmão Gilberto que prepara, ele sabe que tipo de carne que nós gostamos, né? Então ele vai lá, ele compra e dá para todos nós lá. Certo? É o que a igreja faz, que a igreja pode fazer. Comer junto. Meus irmãos aí do Rio Grande do Sul, não perca. Esteja conosco à noite. E depois vá votar no domingo de manhã e vai almoçar conosco, se você puder. Certo? Depois, domingo à noite, estaremos com o pastor João Bispo em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Amém. Pai, que a sua igreja tenha cada dia mais a orientação divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você tem alguma coisa aí, pastor? Tem alguma coisa? É dos nomes? Irmão Benevaldo, da Rádio Web, ali de Mato Grosso, né? Deus abençoe todos vocês no Brasil, na África, que está nos ouvindo agora, está nos Estados Unidos também, tem gente nos ouvindo e também nos ouve na Inglaterra. Deus abençoe o irmão Heber, sua família. Deus abençoe o irmão Roberto na Espanha, é um solteiro, certo? Solteiro, deve ter alguns anos de vida, que está lá ouvindo a mensagem faz muitos anos, nem batizado foi ainda, que não pôde vir no Brasil. Ele está lá na Espanha, ouvindo os cultos, sendo abençoado por Deus. E acontece essas divisões, tudo, eles permanecem de pé, firme. O povo da África é a mesma coisa, permanece de pé, firme. Se alguém escorrega, porque tem que escorregar mesmo, é isso aí. Mas a maioria tem permanecido de pé, e ele sabe que eu não sou indivíduo que vivo namorando o ministério dos outros. Eu não mando mensagem para quem não é do meu ministério. Certo? É como um homem aí que manda mensagem para outra mulher que não é a mulher dele. Talvez para a mulher dele, vai para lá, lagartixa. Aí quando pega uma outra mulher, você estava linda. Essa roupinha, nem roupa tinha. Do jeito que você está vestido, o seu cabelo está bonito. Por que você não fala isso para sua mulher? Fala para sua mulher. Certo? Faz isso com a sua mulher. E assim está fazendo os pregadores. Os pregadores não têm luz suficiente, eles têm imoralidade espiritual em suas vidas, são adúlteros espirituais, certo? São boas pessoas, mas espiritualmente são adúlteros, porque nós sabemos que não devemos mexer com o ministério do outro. Eu nunca precisei ficar enviando mensagem para conquistar as pessoas, certo? As pessoas ouviram e vieram. Deixa elas te ouvir. Aí elas vão para o seu lado, se elas querem. Larga dos seus maridos, dos seus pastores, né? Você deve estar me entendendo. E aí, e vai com vocês. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado esse casal que nos visita aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E todos os nossos irmãos aí, as irmãs, né? Deus abençoe. Seu filho? Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos em paz. Uma boa noite a todos. Deus.
Ana segurou a espada, nela continham as revelações. Ele ouviu todos os mistérios dos 7 seres